Bom dia, gente. Quero convidar vocês, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 35, nesse momento. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o sofrimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui. Vamos a Deus em oração mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor, nós cremos que o teu Espírito Santo está se movendo aqui nessa passagem que nós lemos. Mas o Senhor também está se movendo aqui entre nós, Pai. Foi o Senhor que nos trouxe a essa reunião, Pai. E agora nós te pedimos, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração com o teu Evangelho, Senhor. Nos faz ver a tua salvação através dessa passagem, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos nessa série do Advento, falando sobre os cânticos da Natividade. Nós já passamos por alguns deles, e hoje nós chegamos no último, chamado Nunc Dimittis. Guarde bem essas palavras, são 2 palavras no latim que significa podes despedir em paz, ou podes despedir, desculpa. Que foi exatamente as primeiras palavras que Simeão falou quando segurou o menino Jesus. Mas antes de a gente entrar nessa história, vocês perceberam uma coisa estranha que aconteceu antes aqui, que estava um jazz tocando, né? Uma música de jazz tocando. E tem um cara chamado John Coltrane, um saxofonista muito famoso de jazz, que teve uma vida muito conturbada, e lá nos anos 50 ele quase morreu, teve uma overdose. Depois disso ele encontrou o Senhor, encontrou a graça do Senhor. E ele passou então a compor canções que glorificavam a Deus. E essa música que tocou antes é o seu masterpiece, a sua obra máxima, chamada A Love Supreme, né? Um amor supremo, que ele fez para a glória de Deus. E teve um dia que ele estava tocando essa peça, e depois da banda tocar todo esse concerto, a plateia estava completamente extasiada. Exatamente assim, como vocês estão.
E o John Coltrane foi, então, no microfone e sussurrou essas duas palavras: Nunc dimittis. Pode despedir em paz o teu servo. Eu queria que vocês captassem bem essa ideia. Todos nós organizamos a nossa vida em torno de expectativas, sejam elas grandes ou pequenas. Essa ideia de algo acontecer, que algo deve acontecer antes de que nós estejamos prontos para partir, é uma ideia compartilhada por todos nós. Aliás, isso é tão verdade que nós costumamos até brincar uns com os outros, dizendo: há 3 coisas que todo mundo precisa fazer antes de morrer, que é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, não é? Não existe essa brincadeira? Ela é uma brincadeira, mas independente de quais sejam as coisas que vêm à nossa mente, quando nós pensamos nisso, geralmente nós relacionamos estar pronto, estar preparados com grandes realizações. Eu acho que quem descobriu esse macete, essa ideia de que todos nós esperemos por uma grande coisa, foi o pessoal do marketing. Eles trabalham muito bem isso. Eles criam essa expectativa: não, se você fizer essa viagem, se aquele cruzeiro esperado, então, depois disso, sua vida vai estar completa. Então o pessoal do marketing explora muito bem isso. E com certeza você já viu alguma lista assim de 10 comidas para comer antes de morrer, ou 10 lugares para conhecer antes de morrer. Inclusive tem um pastor que é famoso no Brasil, chamado Jonas Madureira. Ele tem até um jargão que ele fala assim: você não pode deixar de ler esse livro antes de partir para a próxima vida, né? Antes de encontrar com o Senhor. Então, essa obra você tem que ler. Agora, você já parou para pensar sobre, na sua vida, o que precisa acontecer para que você possa dizer: estou pronto? O que precisa acontecer na sua vida para que você possa dizer, erguer os olhos aos céus e dizer: Nunc dimittis, podes despedir? Você já pensou sobre isso? Quais são as coisas que você quer fazer na sua vida antes de partir? Eu queria agora voltar com vocês para explicar quem era Simeão e o quão parecido com a gente ele é. O texto nos fala que Simeão, ele esperava algo. Ele esperava a consolação de Israel. Com certeza, Simeão tinha outras realizações e outros desejos menores do que esse. E nós também organizamos a nossa vida assim. Nós temos pouquíssima informação sobre Simeão. Nós sabemos que Simeão, porque era igual a nós, certamente ele experimentava expectativas comuns e ordinárias. Como uma festa de final de ano, as férias. A gente estava falando aqui agora no ensaio do louvor que a Teté vai tirar férias. Ela estava assim: graças a Deus. Uma pequena, grande expectativa do ano, principalmente para quem é professor, né? Todo mundo. Alguns têm uma grande expectativa no casamento, outros na chegada dos filhos. Certamente Simeão também, parecido com a gente, teve todas essas expectativas ordinárias, expectativas temporais, de necessidades que atendem a necessidades temporais. E nesse sentido eu acredito que Simeão é um homem comum, porque todos nós funcionamos assim. Todos nós vivemos organizando as nossas expectativas menores debaixo de uma grande expectativa. A expectativa de alcançar algum estado de plenitude ou aquele estado de realização que a nossa cultura costuma chamar de felicidade. Todos nós somos assim. Nós organizamos as nossas expectativas menores em torno de uma expectativa maior. E nesse sentido, Simeão é igual a nós. Mas existe um outro sentido aqui, que Simeão é um homem diferente
diferente da maioria das pessoas com quem ele convivia. Ele tinha uma grande expectativa. Também no nosso tempo, se acredita nessa plena satisfação, a nossa plenitude, aquilo que a nossa cultura chama de felicidade, tem a ver com os nossos suprimentos de carências temporais. Mas Simeão aguardava a consolação de Israel. Essa consolação era uma expectativa que seria suprida de maneira espiritual e não temporal. Nada aqui nessa vida poderia suprir essa grande expectativa que Simeão tinha. Olha para o verso 25 de Lucas 2 comigo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que grande expectativa. Movido pelo Espírito Santo, então ele foi ao templo. Vamos parar aqui. Vocês viram quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo em 3 versículos? Aparece 3 vezes. Toda vez que tem repetições na Bíblia, você precisa parar e analisar o que está acontecendo. Diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E que o próprio Espírito Santo, então, revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E agora o Espírito Santo leva ele para o templo para ver o que está acontecendo. Vocês lembram o que estava acontecendo aqui na época? Eu já falei em outras pregações, mas eu vou recapitular de novo para a gente poder entender. Tinham 400 anos em que Deus não falava através de profetas. Um grande silêncio. E agora, o Espírito Santo está falando novamente, trazendo, se movendo novamente e trazendo à luz o conhecimento de que está vindo o Salvador. Como se fosse uma nova criação. Na criação, o Espírito pairava sobre as águas e se movia sobre as águas. Não é essa a ideia? Essa expectativa, diz que essa expectativa do Espírito Santo aqui, o Espírito Santo está trazendo novamente essa grande expectativa de salvação para Simeão e para todo o povo. E eu queria falar com vocês sobre o que é essa consolação de Israel. Simeão é um israelita, ele conhecia as promessas de Deus, ele conhecia as promessas sobre o Messias, então ele esperava de fato essa salvação. E aqui tem um jogo de palavras interessante, porque a palavra para consolação é a mesma usada no Novo Testamento para o Espírito Santo, que é Paráclito, o Consolador. Então, como se o Consolador estivesse se movendo através de Simeão e levando Simeão a enxergar com os próprios olhos a consolação de Israel. Olha que bonito. O Consolador estava levando Simeão, que já tinha prometido para ele que ele veria essa consolação. Agora o Espírito Santo leva ele para ver a consolação de Israel. E aqui, essa palavra, ela tem um sentido mais profundo, mais amplo. Ela pode significar orientação, consolação
e exortação. E essa consolação, ela não é uma consolação temporal, ela é uma consolação espiritual. O próprio Espírito Santo é que está gerando essa consolação, levando ele para essa consolação que é o Senhor Jesus. Então a gente precisa também entender o contexto do que está acontecendo. Muitas pessoas, quando ouvem essa expressão, a consolação, que Simeão estava esperando a consolação de Israel, muitas pessoas podem achar que a consolação de Israel seria apenas a libertação política do Império Romano, porque há 400 anos Israel estava sendo subjugado por governos tirânicos, as pessoas estavam cansadas, desanimadas, desorientadas, e agora o Espírito Santo vem para trazer essa reorientação completa para Simeão, e não da maneira como a maioria das pessoas espera, mas através do Senhor Jesus, desse menino. É importante a gente analisar aqui que até o momento Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha feito nada, tinha só nascido, era um menino. Aquela conclusão é pelos olhos da fé. Assim como todas as pessoas foram salvas no Antigo Testamento pela fé no Messias que viria, Simeão também. Simeão está vendo apenas um menino e segurando nos seus braços um menino, mas ele tem certeza, a convicção absoluta de que esse menino não é qualquer menino, ele é a consolação de Israel, ele é o Salvador do mundo. E isso, meus irmãos, só pode ser dado pelo Espírito Santo. Outras pessoas, todos os dias chegavam meninos para serem apresentados no templo. Todos os dias chegavam pais com meninos para apresentar no templo. Mas aquele menino era diferente. E aqueles que têm o Espírito Santo conseguem discernir a diferença entre aquele menino e todos os outros. Aquele não é qualquer menino, aquele é o Salvador e Senhor. Vocês lembram que eu falei que a palavra consolo, consolação, ela pode ter esses significados de consolo, orientação e de exortação? Consolo é para quem está triste, orientação é para quem está perdido, e exortação é para quem está desanimado. É isso que Cristo é para nós. Ele é a orientação, Ele é a razão da nossa alegria, que Ele nos traz verdadeiro ânimo. Simeão aguardava a consolação de Israel, algo que é de natureza espiritual e eterna. Agora, só para juntar, vocês sabem que nessas últimas pregações a gente falou sobre o significado dos nomes, né? Zacarias era, fugiu agora, o Deus que se lembra. É que eu esqueci, né? Mas Deus se lembra. Zacarias significa Deus se lembra. E João é Deus concede o seu favor. Então, juntando Zacarias e João, Deus se lembra e concede o seu favor. Simeão significa aquele que ouve. Ou seja, Simeão foi aquele que ouviu a voz do Espírito Santo e creu, e foi até o templo. E porque ele creu, ele encontrou e pôde pegar nos seus braços o menino, o Salvador, Jesus. Então esses nomes, então atentem para as repetições, para os nomes, tudo isso pode nos ajudar a entender melhor a história. Aquele que ouviu o Espírito Santo agora estava vendo as promessas se cumprirem diante dos seus olhos. Simeão ouviu o Consolador o levou a ver com seus próprios olhos como prometido a consolação de Israel. O que acontece então quando alguém dá ouvido para o Espírito Santo e encontra Jesus? Qual é a única reação possível de alguém que verdadeiramente encontrou a Jesus Cristo? A adoração. A adoração. E ele adora a Deus.
E depois, agora eu quero ver o conteúdo dessa adoração. Então, esse cântico de adoração começa com essa expressão: Nunc dimittis, podes despedir em paz o teu servo, porque os seus olhos já contemplaram a salvação. Ao ver o menino, ele canta de alegria. Aqui a gente precisa fazer uma pausa rapidinho. Você precisa, diante dessa avaliação, da leitura dessa passagem, você precisa fazer uma avaliação na sua vida. Talvez tenha algo na sua mente que é um objetivo muito grande, que toma muito conta de muita parte da sua vida, uma grande parte da sua vida. Isso pode estar até concorrendo com Jesus no seu coração. Hoje, antes do Natal, avalie o seu coração. Pergunte para você qual é o seu maior anseio, qual é o seu maior desejo. Perguntando isso aqui num culto religioso, você vai responder de maneira religiosa: meu maior anseio, meu maior desejo é Jesus. Mas será que hoje não tem nada concorrendo com Jesus no seu coração? Se formar na faculdade, a conclusão do mestrado, do doutorado, casamento, filhos, passar naquele concurso, juntar o seu primeiro milhão. Tem essa corrida agora, né, de juntar o primeiro milhão. Antes, Jesus não pode voltar antes de eu juntar meu primeiro milhão. Tem até a mega da virada, inclusive, né? Pode ser o objetivo de alguém aqui, né? Não sei, quanto é que está valendo a mega da virada mesmo? Eu achei que eu ia pegar alguém ia dizer para mim, quanto é que, para a gente saber quem é que está jogando, quem não está jogando, quem é que está fazendo uma fezinha. A minha fezona está em Jesus, mas faço uma fezinha também na Mega Sena de vez em quando. Todas essas coisas, faculdade, casamento, família, filhos, todas essas coisas são boas, mas elas têm que ser expectativas que estão debaixo da grande expectativa. Todas essas coisas são boas e desejáveis, mas Cristo é incomparavelmente melhor. Eu gostaria que você saísse daqui com essa convicção. Tudo de bom que você pode pensar, que você pode receber nessa vida, nada disso é maior ou comparável à grandeza de ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Simeão sabia disso. E Deus deseja que você saia daqui hoje com essa mesma convicção. Essa convicção tinha sido dada pelo Espírito Santo para ele. Pense nisso como o maior e melhor presente de todos, e ele foi dado a toda a humanidade, e melhor, de graça. Simeão sabia disso, que em seus braços estava a consolação de Israel, a luz do mundo, a revelação gloriosa da graça de Deus. Por isso, por saber disso, por ter essa convicção, então os seus lábios se abrem e ele começa a cantar. E quando ele canta, ele diz: o soberano, como prometeste. Ou seja, está falando que Deus foi fiel à sua aliança. Aquilo que Deus prometeu aos patriarcas e todo ao povo de Israel, ele está cumprindo agora em Jesus. Agora pode despedir em paz o teu servo. Para contextualizar, talvez os mais jovens vão entender melhor, assim zerei a vida, zerei o game. Pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos. A primeira coisa que a gente pode destacar aqui nesse cântico é que a salvação de Deus é uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas esperam salvação em coisas circunstanciais. Então, por isso é importante nós ressaltarmos isso, que a salvação verdadeira, ela vem através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A salvação não é uma mudança de circunstância, não é uma bênção financeira. A verdadeira salvação é encontrar a Cristo e ter um relacionamento com Ele.
à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. O segundo ponto é a salvação é para todos. Todos os tipos de pessoas, de classe social, etnias, a salvação é para todos indistintamente. Ela é de graça e para todos. E ela veio na pessoa de Jesus. À vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, para a glória de Israel, o teu povo. E terceiro, uma outra coisa importante de nós destacarmos aqui é que a salvação de Deus em Cristo não veio apenas na encarnação. Não é só porque Jesus encarnou, e nós celebramos isso no Natal, que essa é a salvação de Deus. Mas Ele encarnou, mas também morreu e ressuscitou. Interessante que Lucas não deixa isso de fora. O cântico fala sim sobre esperança, sobre o alcance dessa salvação, mas olha o que ele fala, olha o que Simeão fala logo em seguida para Maria. Eu acho até meio abrupto esse diálogo, porque imagina, Simeão pega o menino, ele celebra a vida daquele menino como o salvador do mundo, ele canta em adoração àquele menino, e olha o que fala em seguinte, acompanha comigo no versículo 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda, o surgimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Do que ele está falando aqui? Que esse menino sim é a salvação de Israel, mas a maneira pela qual ele vai trazer consolação para todo o povo e para o mundo todo é através da sua própria vida. Isso vai fazer com que uma espada atravesse o coração, a alma da sua mãe. Assim como o nascimento de Jesus então era predito e esperado, a sua morte também. Então Jesus salva, não só através do seu nascimento. É importante a gente lembrar, que estava tão bonito, né? Até agora começou a falar de morte, assim, estragou o sermão. Não é isso. Porque Jesus, Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse propósito. Ele veio, Ele obedeceu a Deus em tudo, Ele ensinou aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo, mas Ele veio para entregar a vida em resgate de muitos. E isso já está posto desde o início do Evangelho de Lucas. Mas olha o que acontece em seguida. Então teve um momento de tensão, de drama, mas olha o que acontece em seguida. Você pode acompanhar comigo para finalizar essa parte aqui? Versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 70 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, Deus deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre os pastores que estavam no campo? Os anjos vieram, então falaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aquele que concede o seu favor. E os anjos foram então para contemplar o menino Jesus também. Vocês lembram disso? E o que eles fizeram depois? Eles saíram felizes,
adorando a Deus e contando tudo o que tinham visto. Aqui não é uma repetição? Ana viu o menino, ela guardava isso, e o que ela fez quando ela viu o menino? Ela saiu glorificando a Deus e contando a todos aquilo que tinha acontecido. Essa passagem termina então com a mesma reação dos pastores na semana passada. Eles viram e pela fé eles creram. Eles foram preenchidos então de profunda e verdadeira alegria e saíram glorificando a Deus e anunciando que esse bebê é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Irmãos, às vezes só lendo uma passagem, se nós não lermos atentamente, a gente pode perder a profundidade, a grandeza e a beleza disso que está acontecendo aqui. Você consegue se imaginar nessa cena, indo até o templo, e quando vê, o pai e a mãe de Jesus estão trazendo ele. E por meio do Espírito Santo você é tomado de uma profunda convicção de que aquele menino é o Redentor de todo mundo. Você tem a oportunidade de pegá-lo no colo. Como estaria o seu coração nesse momento? Tendo essa certeza. Irmãos, essa é a certeza que nós precisamos para viver a vida cristã. Nós precisamos ter certeza, convicção, de que aquilo que nós esperamos é Jesus Cristo. Que a nossa alegria, a nossa satisfação plena está em Jesus Cristo. E isso precisa ser lembrado vez após vez. É por isso que nós nos reunimos aqui no domingo. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, mas também para sermos lembrados sobre a realidade e sobre a verdade de Jesus Cristo. Se você levar ao pé da letra essa passagem, hoje, aqui, agora, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Simeão. Talvez você não vá pegar Jesus no colo, mas Jesus, através dessa mensagem, está diante dos seus olhos. E se você crê nessa mensagem, você pode dizer como Simeão: nunc dimittis, pode despedir em paz o teu servo. Para encerrar, eu tenho aqui algumas aplicações para nós. Talvez você está aqui hoje e você já ouviu a respeito de Jesus, mas você ainda não recebeu como esse presente infinitamente melhor do que qualquer outro. Hoje, Deus está diante dos teus olhos, te dando o seu Filho para perdão dos seus pecados e para que você tenha um relacionamento com Ele, eterno. E para você adquirir todos esses benefícios da pessoa de Jesus, de tudo que Ele fez e conquistou, basta você colocar a sua fé única e exclusivamente nele. Basta você crer em Jesus Cristo e você vai ser preenchido de profunda alegria, você vai ser consolado verdadeiramente e você vai ser salvo. Mas nós temos um outro público aqui. Talvez, você que está me ouvindo, você é um cristão, Jesus é importante para você, mas em algum momento, as coisas da vida foram crescendo no seu coração. Seja as preocupações, os desafios, os sofrimentos, ou os prazeres temporais dessa vida, o desejo a respeito de coisas boas que essa vida pode te oferecer, podem ter feito a sua esperança e amor por Jesus diminuírem. E o que eu estou falando aqui não é um absurdo. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. O diabo tem uma agência de marketing e ele faz várias ofertas
para vocês todos, para nós todos os dias, prometendo que os prazeres dessa vida sejam maiores do que Cristo. Seja franco consigo mesmo. Você está diante de Deus, diante do seu Senhor. Essa palavra não é uma palavra de condenação, pelo contrário, é um alerta. Essa palavra é para te lembrar que o maior e insubstituível presente e tesouro é o próprio Cristo. Saia daqui hoje como os pastores, como Simeão e como Ana, que encontraram Jesus e foram preenchidos de alegria, de esperança, de consolo, e saíram dali anunciando novamente a Jesus com fé e alegria, e com Jesus novamente no centro do seu coração. E agora todos nós que encontramos a Jesus nessa manhã, nós tivemos a nossa fé renovada, Cristo está novamente no centro do nosso coração, agora cheios de alegria, nós vamos sair pelo mundo anunciando quem é o verdadeiro Salvador. O meu desejo com essa mensagem, o meu desejo para você e para mim, é que você possa descobrir ou lembrar Jesus. Que você possa dizer, zerei a vida. Que você possa dizer, nunc dimittis, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigado, Pai, porque Tu enviou o Teu Filho. Nós cremos pela fé que esse menino, que Simeão segurou em seus braços, é o verdadeiro Salvador do mundo. Ele é a consolação de Israel. Ele é a luz do mundo. Como nós cantamos aqui, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar a grandeza, a beleza, Senhor, da Tua salvação. Que essa seja a nossa grande expectativa, Senhor. A expectativa, Senhor, de encontrar contigo em algum dia, Pai. No dia da revelação, Senhor. No dia da ressurreição. Nós possamos também, Senhor, olhar para Ti, assim como Simeão olhou, Pai. A Tua palavra fala, Senhor, felizes são aqueles que não viram e creram. De fato, nós não vimos fisicamente o Salvador, Senhor, mas Tu já abriu os nossos olhos espirituais. Agora nós podemos Te ver, Senhor. Nós podemos crer em Ti, Senhor, e receber todos os benefícios que Tu conquistou na Tua cruz, Pai. E eu Te peço, Deus, que o Senhor possa renovar, Senhor, a fé daqueles que tiveram a sua fé abalada nesse ano. Que o Senhor possa renovar, Senhor, a nossa fé e esperança em Ti, Senhor, para o próximo ano, Pai. Que as nossas expectativas para o próximo ano não sejam apenas temporais e materiais, mas que a nossa verdadeira expectativa para o ano que vem seja crescer em Cristo. Crescer no relacionamento contigo, Senhor, até o dia da Tua volta. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.